Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco na Biblioteca do Palácio Apostólico. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Nosso muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Temos neste momento o início da audiência geral. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Santo Padre prossegue nesta quarta-feira, 2 de dezembro, a sua série de reflexões sobre a oração. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione E neste momento spirituale temos, nei como cieli in habitualmente Cristo. se faz no início da audiência, Lui ci ha uma scelti passagem prima della da Sagrada creazione del Escritura mondo per que essere nos ilustra santi o tema e pertinente. immacolati di fronte a Lui O nella Papa prossegue carità, a sua reflexão sobre predestinandoci a a oração, essere per Lui dissemos, figli e nesta adottivi quarta-feira o Papa mediante Gesù medita Cristo, sobre a bênção. secondo il A disegno leitura que d'amore estamos della ouvindo sua volontà, é extraída da all'ode Epístola dello de São Paulo splendore aos della sua Efésios, grazia, capítulo 1, in cui versículos ci ha 3 e giustificati 6. nel Figlio amato. Acabamos, Parola di Dio. acabamos de ouvir em italiano. E na sequência teremos a leitura desta mesma passagem bíblica nas várias línguas. De la lettre aux Éphésiens. Béni Neste soit momento Dieu, em le francês. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a Diz bénis o de combler texto les da bénédictions de leitura l'Esprit au ciel dans le da Christ. carta de São Paulo aos Efésios, capítulo Il 1, nous a versículos choisis dans le 3 a Christ 6. avant la fondation du Bendito monde, seja o Deus Pai pour que de nous nosso soyons Senhor saints, Jesus Cristo, que immaculés nos devant abençoou lui com toda dans a sorte l'amour. de bênçãos espirituais nos Il nous a céus em prédestinés à Cristo. être pour lui des fils adoptifs Nele, par Ele nos Jésus le escolheu Christ. antes da fundação do mundo, Ainsi, il a para voulu sermos sa bonté, santos e irrepreensíveis diante dele no amor. la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Ele nos predestinou para sermos Parole seus do filhos Senhor. adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou Reading from no the Filho letter of amado. St. Paul to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the Temos heavenly agora a places, leitura desta even as he passagem chose us in him neste before the momento foundation of the em world, inglês. that we should be holy and blameless before him. Como ressaltávamos, o Santo Padre prossegue nesta quarta-feira, 2 de dezembro, a sua série de catequeses dedicadas à oração. Na quarta-feira passada, o Santo Padre falou sempre neste âmbito de catequeses dedicada à oração sobre a oração da Igreja nascente. Foi, portanto, o tema da catequese do Papa na audiência de quarta-feira passada, 25 de novembro. E na quarta-feira anterior ainda, dia 18 de novembro, no caminho destes encontros sobre a oração, o Papa nos apresentou a figura da Virgem Maria como mulher orante. Seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Wort des lebendigen Gottes. Acabamos de ouvir em alemão. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor E neste Jesucristo, momento, que nos ha en bendecido español. en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él
nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Neste momento em português. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no alto do céu nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença no amor. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós no seu Filho bem-amado. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، فقد باركنا كل بركة روحية في السماوات في المسيح، ذلك بأنه اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة، وقدر لنا منذ القدم أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضته مشيئته للتسبيح بمجد نعمته التي أنعم بها علينا في الحبيب. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Neste momento Pana em naszego polonês. Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Oto Słowo Boże. Na sequência, temos a catequese do Santo Padre para esta quarta-feira, 2 de dezembro. Acompanhemos. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, bom dia. oggi ci soffermiamo su una dimensione essenziale della preghiera. Hoje refletimos sobre uma dimensão essencial da oração, a bênção. Le riflessioni sulla preghiera. No âmbito da reflexão sobre a Nei oração. racconti della creazione, Dio Nas narrações da continuamente criação, benedice la Deus vita, abençoa continuamente a vida. benedice gli animali, Abençoa os benedice animais, l'uomo e la donna, abençoa o homem e a mulher, infine benedice il e no sabato, final giorno abençoa o del sábado, riposo e dia del de godimento descanso di tutta e la de fruição de toda a criação. creazione. È Dio che benedice. É Deus quem abençoa. Nelle prime pagine della Bibbia, Nas primeiras páginas da Bíblia, é uma ripetersi di benedizione. repetição contínua de bênçãos. Dio benedice, ma anche gli Deus uomini abençoa, benedicono. mas também os E homens presto si abençoam. scopre che la benedizione E depressa possiede descobre-se una que a forza bênção speciale possui uma força che especial accompagna per que tutta la vita acompanha chi la riceve o e destinatário dispone ao il longo da cuore vida dell'uomo a e lasciarsi dispõe o cambiare coração da do Dio. homem a deixar-se mudar por Deus. All'inizio del mondo c'è dunque Dio che Portanto, dice no início do bene, mundo, há benedice, Deus dice que bene. diz bem. Egli vede che ogni opera delle sue mani è buona Ele vê e que cada bella. obra das suas mãos Quando é arriva boa e all'uomo bela. la creazione si E compie, quando chega ao riconosce che è homem molto e buona. completa-se a criação, ele reconhece que é muito Da lì a boa. poco quella bellezza che Dio ha impresso nella sua opera si altererà
pouco depois, aquela beleza que Deus imprimiu na sua obra será alterada e o ser humano tornar-se-á uma criatura degenerada, capaz de difundir o mal e a morte no mundo. Mas nada jamais poderá apagar a primeira marca de bondade que Deus colocou no mundo, na natureza humana, em todos nós, a capacidade de abençoar. É o fato de ser e o fato de ser abençoado. Deus não errou na criação, não errou com a criação, nem com a criação do homem. A esperança do mundo reside completamente na bênção de Deus. Ele continua a amar-nos. Ele, primeiro, como diz o poeta Peggy, continua esperando o nosso bem. A grande bênção de Deus é Jesus Cristo, é o dom de Deus, o seu Filho. É uma bênção para toda a humanidade, uma bênção que nos salvou a todos. Ele é a palavra eterna com a qual o Pai nos abençoou quando éramos ainda pecadores, nos diz São Paulo. Palavra que se fez carne e oferecida por nós na cruz. São Paulo proclama com comoção o desígnio de amor de Deus. E diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, predestinou-nos para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no amado. Não há pecado que possa cancelar completamente a imagem de Cristo presente em cada um de nós. Nenhum pecado pode cancelar, pode apagar esta imagem que Deus nos deu. A imagem de Cristo. Pode desfigurá-la, mas não a pode subtrair à misericórdia de Deus. Um pecador pode permanecer nos seus erros por muito tempo, mas Deus é paciente até ao fim, esperando que no final aquele coração se abra e mude. Deus é como um bom pai, e como uma boa mãe. Deus é também uma boa mãe. Nunca deixam de amar o seu filho, por mais que ele possa errar, sempre. Me vem em mente muitas vezes que vi as pessoas fazendo fila para entrar no cárcere. E quantas mães ali que faziam fila para ver seu filho encarcerado. Jamais deixam de amar o filho. E elas sabem que as pessoas que passam no ônibus, esta é a mãe do encarcerado. Não têm vergonha disto. Sim, tem vergonha, mas seguem adiante. É mais importante o filho do que a vergonha. Assim também nós, para Deus, somos mais importantes nós do que todos os pecados que podemos fazer. Porque Ele é Pai, Ele é Mãe, é amor puro. Ele nos abençoou para sempre. E jamais deixará de abençoar-nos. Uma forte experiência é ler estes textos bíblicos de bênção numa prisão ou numa comunidade de recuperação. Fazer com que as pessoas que permanecem abençoadas, apesar de seus graves erros, sintam que o Pai Celestial continua a amá-las e espera que elas finalmente se abram ao bem. Se até os seus parentes mais próximos os abandonaram, e muitos deixam. Não são como aquelas mães que fazem fila para vê-los. Os deixam, os abandonaram, porque os consideram irrecuperáveis. Para Deus, continuam a ser sempre filhos. Deus não pode cancelar em nós a imagem do Filho. Cada um de nós é filho e filha.
Às vezes acontecem milagres. Homens e mulheres renascem porque encontram esta bênção que os unge como filhos. Porque a graça de Deus muda a vida, aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos. Pensemos no que Jesus fez com Zaqueu. Por exemplo, todos viam nele o mal. Jesus vê nele um vislumbre de bem. E dali, da sua curiosidade em ver Jesus, faz passar a misericórdia que salva. Foi assim que primeiro mudou o coração e depois a vida de Zaqueu. Nas pessoas menosprezadas e rejeitadas, Jesus via a bênção indelével do Pai. Sim, este é um pecador público, isto fez tantas coisas ruins, mas Jesus via aquele sinal indelével da bênção do Pai. E daí a sua compaixão. Aquela frase que se repete tanto no Evangelho, teve compaixão. E aquela compaixão o leva a ajudá-lo e a mudar o coração. Mais ainda, chegou a identificar-se com cada pessoa em necessidade. Tem uma passagem do protocolo final, sobre a qual todos nós seremos julgados. 25. Jesus diz, eu estava ali doente, faminto, nu, encarcerado, hospitalizado, estava ali. A Deus que abençoa, nós também respondemos abençoando. Deus nos ensinou a abençoar e devemos abençoar. É a oração de louvor, de adoração e de ação de graças. O Catecismo escreve, a oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode responder bendizendo aquele que é a fonte de toda a bênção. A oração é a alegria e gratidão. Deus não esperou que nos convertêssemos para começar a amar-nos, mas o fez muito antes, quando ainda estávamos no pecado. Só podemos abençoar este Deus que nos abençoa. Devemos abençoar tudo nele, todas as pessoas, abençoar a Deus, abençoar os irmãos, abençoar o mundo. Esta é a raiz da mansidão cristã. A capacidade de sentir-se abençoados e a capacidade de abençoar. Se todos nós fizéssemos isso, fizéssemos assim, certamente não existiriam as guerras. Este mundo precisa de bênçãos. E nós podemos mudar, dar e receber a bênção. O Pai nos ama. E tudo o que nos resta é a alegria de o abençoar e lhe agradecer. E de aprender com ele a não amaldiçoar, mas a abençoar. E aqui, somente uma palavra para as pessoas que estão habituadas a amaldiçoar. As pessoas que sempre têm a boca e também o coração, uma palavra feia, uma maldição. Cada um de nós pode pensar, eu tenho este costume de maldizer e pedir ao Senhor a graça de mudar esse costume, porque nós temos um coração abençoado. E é um coração abençoado. E de um coração abençoado não pode sair a maldição. Que o Senhor nos ensine a jamais amaldiçoar, mas a abençoar. Acabamos de ouvir a catequese do Santo Padre nesta quarta-feira, na qual nos falou, na esteira das catequeses sobre a pregueira, nos falou nesta quarta-feira, 2 de dezembro, sobre a bênção.
Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. E neste momento passamos então, como se faz habitualmente após a catequese geral, a um resumo da catequese do Papa em várias línguas. Neste momento temos o resumo em francês. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, nous portons aujourd'hui notre attention sur la bénédiction qui est une dimension essentielle de la prière. Dans les premières pages de la Bible, Dieu ne cesse de bénir la vie. La bénédiction possède une force spéciale qui accompagne toute la vie de celui qui la reçoit et elle dispose le cœur de l'homme à se laisser changer par Dieu. L'espérance du monde réside entièrement dans la bénédiction de Dieu. O Santo Padre concluiu a sua catequese ressaltando que só podemos abençoar este Deus que nos abençoa, que o Pai nos ama e tudo o que nos resta é a alegria de o abençoar e lhe agradecer e de aprender com ele a não amaldiçoar, mas a abençoar. Pour Dieu, même les détenus sont toujours ses enfants dont sa grâce peut changer la vie. Car il nous prend comme nous sommes, mais ne nous laisse pas comme nous sommes. C'est pourquoi Jésus voyait dans les personnes rejetées et refusées l'indéfectible bénédiction du Père. Notre réponse à la bénédiction de Dieu se concrétise à travers la prière. E para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a audiência geral do Santo Padre nesta quarta-feira, 2 de dezembro, da Biblioteca do Palácio Apostólico. A audiência é esta cuja catequese, na esteira das reflexões sobre a oração, o Santo Padre refletiu sobre a bênção. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, in questo tempo di avvento, neste momento, o Santo Padre então saúda os fiéis de língua francesa e na sequência teremos a tradução para o francês e nós o faremos para o português. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de Saúdo dire: cordialmente os fiéis de língua francesa, irmãos e irmãs, neste tempo do Advento. Aprendamos da Virgem Maria a ser portadores de uma palavra de bênção para aqueles que sofrem e perderam toda a esperança. Deus os abençoe. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the Neste successor momento of temos Peter. o resumo da catequese At the em end inglês. of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we now consider the importance of blessing as an essential dimension of prayer. To bless literally means to speak something good. In creating and sustaining the world, God speaks a good word. He blesses his creation and sees that it is good. Em sua reflexão sobre a bênção, o Santo Padre ressaltou que a esperança do mundo reside completamente na bênção de Deus e que Ele continua nos amando. Ele, primeiro, continua a esperar o nosso bem e que a grande bênção de Deus é Jesus Cristo. Ele é a palavra eterna com a qual o Pai nos abençoou quando éramos ainda pecadores. Ressaltou o Papa, evocando São Paulo em sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 8.
As the Catechism teaches, the prayer of blessing is man's response to God's gifts. May we always find joy in blessing the Father with gratitude for the infinite goodness he has shown us in giving us his Son. The Holy Father will now extend his greeting to all the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente I fedeli di lingua inglese. Prego perché la Santo luce Padre faz di então a Cristo saudação aos fiéis de língua inglesa. illumini del nostro cammino di avvento e dissipi le tenebre della paura dai nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I cordially E greet neste the momento, a English-speaking tradução faithful. para o inglês das palavras de saudação do Santo Padre. Saúdo cordialmente os fiéis de língua inglesa. Rezo para que a luz de Cristo ilumine os passos do nosso caminho de advento e dissipe as trevas do medo dos nossos corações. Sobre vocês e sobre suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Neste momento, o resumo da catequese em alemão. Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Santo Padre ressaltou ainda que não há pecado que possa cancelar completamente a imagem de Cristo presente em cada de nós. Pode desfigurá-la, mas não a pode subtrair a misericórdia de Deus. Um pecador pode permanecer nos seus erros por muito tempo, mas Deus é paciente até o fim, esperando que no final aquele coração se abra e mude. Deus é como um pai, frisou o Papa, e como uma boa mãe. Um bom pai e uma boa mãe nunca deixam de amar o seu filho, por mais que ele possa errar. Denken wir an die Begegnung Jesu mit Zachäus. Die meisten Menschen sahen nur das Böse in ihm, Jesus aber sah das verborgene Gute, den unauslöschlichen Segen des Vaters. Jesus Christus ist das ewige Wort, mit dem der Vater uns gesegnet hat, als wir noch Sünder waren. Auf die Liebe Gottes, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, antworten wir mit Lob, Anbetung und Dank. Das kommt im Lateinischen besonders schön zum Ausdruck. Benedicere bedeutet sowohl segnen als auch preisen und bezeichnet so in einem Wort sowohl die reiche Gnade Gottes als auch die Antwort des Menschen. Weil Gott Segen spendet, kann das Herz des Menschen dafür den Lob preisen, der die Quelle allen Segens ist. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Neste momento, Santo Padre saúda os fiéis, irmãos e irmãs de língua alemã. Siamo resi partecipi di ogni benedizione. In comunione con Lui, anche noi vogliamo diventare per i nostri fratelli e sorelle una benedizione, trasmettendo generosamente i doni di Dio. Vi auguro un buon e fruttuoso avvento. E agora temos a tradução para o alemão da saudação do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs de língua alemã, o tempo do advento nos prepara para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele e através dele, tornamos-nos partícipes de toda a bênção. Em comunhão com ele, também nós queremos tornar para os nossos irmãos e irmãs uma bênção, transmitindo generosamente os dons de Deus. Desejo a vocês um bom e frutuoso advento. Neste momento, a saudação na sequência em espanhol.
que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, Queridos irmãos e irmãs, hoje nos debruçamos sobre uma dimensão essencial da oração, a bênção. Como nos diz o livro do Gênesis, desde o início, Deus abençoou a criação, afirmando que tudo era bom. Mesmo que o pecado tenha manchado a marca de Deus sobre nós, nada pode cancelá-la. A bênção de Deus, sua benevolência para conosco, é a razão da nossa esperança. Deus sempre nos ama. Cristo é a grande bênção de Deus para nós. Com Ele, com sua palavra eterna, nos abençoou quando ainda éramos pecadores. Deus, em seu plano de amor e com infinita paciência, espera até o último momento que cada pecador abra seu coração para Ele. É uma experiência intensa poder ler esta bênção em uma prisão ou em um centro de desintoxicação. As pessoas que são acolhidas nestes lugares percebem que Deus continua a abençoá-las e não as abandona, mesmo quando seus próprios parentes e amigos as consideram irrecuperáveis. A graça de Deus trabalha nelas e é capaz de transformá-las. Diante da bênção de Deus, nós retribuímos com orações de louvor, adoração e ação de graças. Através da oração, respondemos com gratidão aos dons que Deus nos dá. Deus não esperou que nos convertêssemos antes de começar a nos amar. Mas Ele nos amou primeiro, quando ainda estávamos no pecado. Perceber o amor de Deus por nós enche nossos corações de paz e alegria. Saludo cordialmente a los fieles de língua espanhola. Saúdo cordialmente os fiéis de língua espanhola. Encorajo-os a responder ao amor de Deus Pai, que nos amou em seu Filho Jesus Cristo, com a alegria de bendizê-lo e agradecer-lhe, e a aprender de sua bondade a nunca responder ao mal com o mal, mas a abençoar sempre, porque para isso fomos chamados a herdar uma bênção. Obrigado. E na sequência temos em português. Em nome das pessoas da língua portuguesa conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A bênção é uma dimensão essencial da oração. Ao Senhor que nos abençoa, respondemos bendizendo-o por nos ter abençoado e pela bênção recebida. Nas primeiras páginas da Bíblia aparece Deus ocupado na criação. À sua palavra surgem o universo e os seres que o embelezam e povoam. Depois, contemplando a sua obra, viu que era boa, muito boa. O Senhor alegra-se nela e diz bem dela. Deus bendiz e abençoa, sendo esta bênção dotada de uma força particular que acompanha e configura toda a vida do ser que a recebe. E mesmo que tal bênção pareça estiolar,
como sucedeu com o ser humano ao degenerar no pecado, nada poderá apagar aquela primeira marca de bondade recebida de Deus. Por isso, toda a esperança do mundo está posta nesta bênção imutável de Deus. Por exemplo, um ser humano pode permanecer nos seus erros por muito tempo, mas Deus continua pacientemente a esperar que aquele coração mude e retorne à sua bondade primordial. Mas Ele não se limitou a esperar. Quando éramos ainda pecadores, recebemos do céu a maior bênção do Pai, o seu Filho, que se fez carne e por nós morreu na cruz. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Está aqui a explicação dos milagres sem conta de homens e mulheres que vemos renascer. Eram incapazes, sozinhos, de retornar à bênção primordial. Mas envolveu-os a graça de Cristo, que os tornou santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. É verdade, Ele toma-nos como somos, mas nunca nos deixa como estávamos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Cari ascoltatori di lingua portoghese, vi saluto cordialmente, augurandovi quell'immensa misericordia che il Padre ci ha dato nel suo Figlio fatto bambino. Possano i vostri cuori e le vostre famiglie rallegrarsi per il Dio fatto uomo ad imitazione della Vergine Madre che l'ha concepito per opera dello Spirito Santo. A tutti voi, buon avvento. Eis a tradução das suas palavras. Queridos ouvintes da língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente, desejando-vos aquela misericórdia imensa e inesgotável que o Pai nos deu com o seu Filho feito menino. Possam os vossos corações e as vossas famílias alegrar-se com a presença deste Deus feito homem, a exemplo da Virgem Mãe, que o concebeu por obra do Espírito Santo. A todos, bom advento. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه Neste momento المقابلة temos o resumo da catequese do Papa em língua árabe. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في البركة في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال: نركز اليوم على وجه أساسي من أوجه الصلاة وهو البركة. نجد في الصفحات الأولى من الكتاب المقدس تكرارا مستمرا للبركة. بارك الله الخليقة والإنسان، والإنسان نفسه أخذ يبارك، ولكنه تحول بعد قليل وصار سببا للشر والموت. خلق الله كل شيء حسنا جدا، وعلى الرغم من الشر الذي صنعه الإنسان إلا أن بركة الله بقيت معه. لذلك فإن رجاء العالم يكمن كله في بركة الله. الله يريد الخير لنا، يريد البركة لنا. وقال قداسته: إن بركة الله الكبرى. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, estamos transmitindo a audiência geral do Santo Padre nesta quarta-feira, 2 de dezembro, na qual o Papa Francisco refletiu sobre a bênção no âmbito de sua série de catequeses sobre a oração. يمكن للإنسان أن يشوهها، لكنه لا يستطيع أن ينتزعها من رحمة الله. ويمكن للخاطئ أن يبقى في أخطائه مدة طويلة،
لكن الله يصبر حتى النهاية ويرجو دائما أن ينفتح قلب الخاطئ فيتوب. لنتأمل فيما صنعه يسوع مع زكا. رأى الجميع فيه إنسانا خاطئا، أما يسوع فرأى فيه الخير. في الواقع قبل الرحمة وتاب وتبدلت حياته. الله يحبنا ويباركنا، فلا يمكن أن يكون جوابنا إلا محبة له وبركة. الله يريد لنا الخير، ونحن لا يمكننا إلا أن نريد الخير بأقوالنا وبأعمالنا، فنبارك الله ونبارك جميع خلائقه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Possa il tempo di Avvento concederci il dono di amare di più il Signore Gesù e di attenderlo nella preghiera. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. A tradução, a saudação do Papa, saúde os fiéis de língua árabe. Possa o tempo do Advento conceder-nos o dom de amar mais o Senhor Jesus e de esperá-lo na oração. O Senhor os abençoe todos e os proteja sempre de todo o mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, zjednoczeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po Temos łacinie. neste momento o resumo da catequese em polonês. Wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Dziś rozważamy ważny wymiar modlitwy – błogosławieństwo. Od pierwszych stron Biblii czytamy, że Bóg nieustannie błogosławi stworzony świat, zwierzęta, mężczyznę i kobietę i błogosławi szabat, dzień odpoczynku i radości całego stworzenia. Potem także ludzie błogosławią. Błogosławieństwo posiada szczególną moc, która towarzyszy przez całe życie temu, kto je przyjmuje i usposabia serce człowieka, by dało się Bogu przemienić. Na początku świata Bóg widzi, że każde dzieło Jego rąk jest dobre Em i sua piękne. reflexão, o Papa ressaltou-nos que pecador pode permanecer nos seus erros por muito tempo, mas Deus é paciente até o fim, esperando que no final aquele coração se abra e mude. Deus é como um bom pai e como uma boa mãe, ressaltou, enfatizando um bom pai e uma boa mãe nunca deixam de amar o seu filho, por mais que ele possa errar. O Papa citou este exemplo das mães que fazem fila para visitar seus filhos nos cárceres, não se importando com as pessoas que passam e as veem ali, aguardando para poder visitar seus filhos. Às vezes até, sim, um pouco de vergonha podem ter, mas o amor que têm pelo filho é mais importante. E seguem adiante. Uma forte experiência é ler estes textos bíblicos de bênção numa prisão, disse o Papa, ou numa comunidade de recuperação. Fazer com que as pessoas que permanecem abençoadas, apesar dos seus graves erros, sintam que o Pai Celestial continua a amá-las e espera que elas finalmente se abram ao bem. Se até os seus parentes mais próximos os abandonaram, porque agora são considerados irrecuperáveis, para Deus continuam a ser sempre filhos. Às vezes acontecem milagres, disse o Papa. Homens e mulheres renascem, porque a graça de Deus muda a vida. Aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos. I tak jak On nie przeklinać, lecz błogosławić tym, których stawia na naszej drodze. Saluto cordialmente i polacchi. E agora o Papa saúda os poloneses. Questi giorni viviamo la novena dell'Immacolata. Vediamoci alla Madre del Verbo incarnato, che Dio ha conservato da ogni mancia e peccato. Ci protegga dal male e sia segno di sicura speranza.
Domenica prossima in Polonia sarà celebrata la giornata di preghiera e di aiuto alla Chiesa dell'Est. Vi raccomando questa importante iniziativa e ringrazio tutti coloro che si impegnano a favore delle ecclesie confinanti nello spirito dell'amore fraterno. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy A bracia i tradução siostry, w tych para o dniach polonês das przeżywamy palavras do modlę Santo Padre. niepokalanej. Zawierzajmy siebie Matce Słowa Saúdo Wcielonego, cordialmente os poloneses. którą Bóg zachował od Queridos wszelkiej irmãos e zmazy irmãs, nestes dias Niech nas vivemos a strzeże novena od da zła Imaculada. i będzie znakiem Confiemos-nos niezawodnej nadziei. à Mãe do Verbo encarnado, Przyszłą que Deus niedzielę w conservou Polsce będzie de obchodzony toda Dzień mancha do Modlitwy pecado. i Pomocy Proteja-nos Materialnej do mal Kościołowi na e seja wschodzie. sinal de segura esperança. Polecam wam to ważne dzieło. No próximo domingo, I na dziękuję Polônia, wszystkim, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących será celebrado kościołów. o Dia de Oração e de Ajuda à Igreja do Leste. Niech Bóg wam błogosławi. Recomendo a vocês esta importante iniciativa e agradeço a todos aqueles que se empenham em favor das igrejas confinantes, no espírito do amor fraterno. Santo Padre, Deus os I abençoe. fedeli di lingua italiana collegati Neste momento attraverso em i italiano. mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Desidero assicurare la mia preghiera per la Nigeria. Desejo assegurar minha oração pela Nigéria, infelizmente ainda ensanguentada por uma tragédia terrorista. Sábado passado, no nordeste do país, foram brutalmente assassinados mais de 100 camponeses que estavam trabalhando. Deus os acolha em sua paz e conforte seus familiares e converta os corações de quem comete semelhantes horrores, que ofendem gravemente seu nome. Hoje, 40º aniversário da morte de 4 missionários da América do Norte, assassinados em El Salvador. As irmãs de Mariquinot, Ita Ford, Maura Clerc, a irmã Ursolina e a voluntária 2 de dezembro de 1980 foram sequestradas, violentadas e assassinadas por um grupo de paramilitares. Prestavam seu serviço em El Salvador no contexto da Guerra Civil, com compromisso evangélico e correndo grandes riscos, levavam adiante alimentos aos deslocados e ajudavam as famílias mais pobres. Estas mulheres viveram a sua fé com grande generosidade. São um exemplo para todos a tornar-se fiéis e discípulos missionários. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Tempo liturgico dell'Avvento, iniziato domenica scorsa, sia per Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. O tempo litúrgico do Advento, iniciado domingo passado, seja para cada um de vocês um momento de graça particular. O meu pensamento vai, por fim, como de costume, aos anciãos, aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. Todos exorto a viver este período de preparação para o Natal numa atitude de vigilância e de generosa busca da vontade de Deus. Muito obrigado. Neste momento, colocam-se todos de pé e teremos a bênção final na conclusão desta audiência geral do Santo Padre, esta quarta-feira, 2 de dezembro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Neste momento, a oração do Pai Nosso. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dai nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus,
et ne nos inducas in tentazione. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E assim chegamos ao término desta audiência geral, desta quarta-feira, 2 de dezembro. No âmbito de sua série de catequeses sobre a oração, o Santo Padre refletiu nesta audiência de hoje sobre a bênção. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco e a todos desejar uma boa quarta-feira. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.